Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Quero ler um texto aqui na Bíblia, na Escritura Sagrada, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 1 até o verso 3, que diz: Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria, mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Quando estudamos sobre esta carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, nós temos que ter algumas coisas em mente. Por exemplo, essa carta ela foi enviada para resolver algumas questões, alguns problemas que estavam acontecendo na igreja, e ela é dividida por assuntos. E aqui o capítulo 8, 9 e o 10, Paulo ele está escrevendo essa carta, ele está escrevendo essas palavras para resolver uma questão muito importante que estava acontecendo na igreja de Corinto, que é sobre comida sacrificada a ídolos. Os irmãos de Corinto, eles escrevem uma carta para Paulo, fazendo algumas perguntas sobre alguns assuntos. E aqui a pergunta é sobre este problema de carne sacrificada a ídolos. Nós podemos aqui imaginar três perguntas que eles fizeram aqui. A primeira pergunta é: eu posso ir a um templo pagão e lá comer a carne que é sacrificada a ídolos lá no templo pagão? Eles fazem essa pergunta. A segunda pergunta que eles fazem é: eu posso comprar carne no açougue, tendo o risco de comprar carne que foi sacrificada a um ídolo? É a segunda pergunta que eles fazem. E a terceira pergunta que eles fazem é: eu posso ir na casa de um amigo, de alguém, algum parente que não é cristão, e lá comer carne, tendo risco de comer carne sacrificada a ídolos? Eram três perguntas que eram feitas pelos irmãos de Corinto, e Paulo teve que escrever essa carta para orientá-los acerca deste assunto. E nesta carta, ele reserva esses três capítulos que, como nós citamos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, para tratar este tema. E ele usa alguns princípios aqui para tratar esse tema. No capítulo 8, ele identifica o problema, coloca alguns princípios de como os irmãos deveriam lidar com este problema, tendo em vista que sempre tinha aqueles que concordavam que podiam se comer de tudo e aqueles que não concordavam, aqueles que abominavam essa questão de você comer carne, tendo o risco de comer carne sacrificada a ídolos. Então tinha esses dois grupos. Então ele começa aqui esta carta, esse capítulo 8, ensinando, explicando para os irmãos como lidar com isso, como é que eles iam fazer para lidar uns com os outros, com esses pensamentos, com essa divergência de opiniões. No capítulo 9, ele se usa como exemplo, de alguém que renuncia aquilo que é direito em prol de um outro irmão, faz parte também deste assunto. No capítulo 10, ele usa o povo de Israel como um exemplo a não ser seguido, de pessoas que abusaram da liberdade que haviam recebido de Deus e foram reprovados por Deus. E no finalzinho do capítulo 10, então, ele responde de forma clara estas três perguntas. É um assunto muito atual, porque nós vivemos também dias onde as pessoas têm muitas dúvidas acerca disso. Então aqui, no capítulo 8, que é o que nós lemos, ele usa 4 princípios muito importantes aqui, irmãos, para nos ensinar como lidar com irmãos que pensam diferentes de nós a este respeito. O primeiro ponto aqui que me chama a atenção é que Paulo fala que a liberdade cristã ela era submissa ao amor. Quando ele fala aqui sobre a questão do conhecimento, o conhecimento sem amor, ele traz orgulho. Ele, na verdade, destrói, não constrói, mas o amor,
ele constrói. Então, ou seja, em vez de eu querer aplicar, o meu conhecimento, vamos aplicar o amor. Vamos viver amando uns aos outros, até porque quem ama a Deus e quem ama o próximo, o apóstolo Paulo diz que por Deus é conhecido. O segundo princípio que ele coloca aqui é que só existe um Deus. Era importante, era necessário que Paulo falasse sobre este assunto de que existe só um Deus, tendo em vista todo o contexto que aquele povo vivia. Era uma terra pagã, a cidade de Corinto ali é uma cidade pagã, onde tinha muitos ídolos, muitos deuses, eles praticavam rituais, eles praticavam a prostituição cultural, era muito comum, tinha templos da deusa Diana, templos da deusa Afrodite, e tinha muitos templos, e era comum, isso fazia parte da cultura deles. Então Paulo fala assim, olha, todos esses ídolos não são deuses, pois só existe um Deus. Isso tinha que ficar claro na cabeça dos irmãos de Corinto, que só existe um Deus. O terceiro princípio que me chama a atenção aqui é que Deus não nos avalia por aquilo que comemos ou deixamos de comer. Ou seja, Paulo fala assim, nós não seremos melhores se comermos ou piores se não comermos, Ou seja, a questão do alimento, ele não nos traz nenhum benefício caso comamos ou deixamos de comer. Apesar que não era bem isso que estava aqui implícito, Tinha outras questões, mas Paulo está dizendo assim, o alimento não tem problema nenhum. O alimento em si, ele não nos faz melhores nem piores diante de Deus. Sendo assim, não teria problema nenhum na questão alimentícia. Podia comer carne, verduras, legumes, podia comer o que quisesse, que não teria problema nenhum. E o quarto ponto aqui que me chama muita atenção, Paulo diz assim, nós não devemos destruir nosso irmão por causa do nosso conhecimento, ou seja, por causa daquilo que sabemos que podemos ou não comer, Isso não era um pretexto para destruirmos a fé do nosso irmão, ou seja, o irmão não poderia tropeçar no meu conhecimento e cair, eu não poderia ser colocado diante do meu irmão como pedra de tropeço baseado no meu conhecimento, O que eu entendo por isso aqui? Qual que é a conclusão que eu chego aqui, Que tudo bem eu comer ou deixar de comer um alimento, porém eu tenho que aprender a lidar com o meu irmão que pensa diferente. Tudo bem eu comer aquela carne ou deixar de comer aquela, comer aquele legume ou deixar de comer aquele, tudo bem. Mas eu teria que ter certeza de que meu irmão não ia tropeçar, não ia se escandalizar com aquilo que eu estava comendo, Paulo trata sobre este assunto também na carta aos Romanos, capítulo 14, e ele também divide os irmãos em dois grupos, onde ele chama uns de fracos e outros de fortes, E ele fala assim que os fortes devem suportar as debilidades do fraco. No capítulo 15, o verso 1, ele fala isso aí. Você que é forte tem que suportar as debilidades daqueles que são fracos. Suportar aqui tem o sentido de dar suporte, de estar auxiliando, não ser pedra de tropeço, não fazer o irmão cair, mas sempre estar fazendo o irmão se levantar, dando suporte para que a fé dele possa ser fortalecida e assim ele possa também desfrutar da liberdade cristã que há em Cristo, que foi conquistada por nós através de Cristo na sua morte ali na cruz do Calvário. Este assunto aqui sobre carne sacrificada a ídolos é um assunto muito extenso e temos muito a conversar sobre este assunto. Por isso eu convido você, nós estamos tratando, estudando sobre esta carta, essa maravilhosa carta de Paulo aos Coríntios, na nossa igreja, Igreja Cristã Geração Resgate. Na quinta-feira estaremos lá, iremos falar exclusivamente deste texto aqui de 1 Coríntios 8. Nós iremos fazer uma exposição detalhada de cada versículo, explicando ponto a ponto, para que possamos aprender mais e mais. Agora, quanto às perguntas que os irmãos faziam e a resposta se deu no capítulo 10, no final do capítulo 10, compareça lá e você saberá em nome de Jesus. Aguardo você em nome de Jesus. Venha aprender a palavra de Deus conosco. Amém?